são 3 homens de uma mesma família, né? Gerações consecutivas dessa família de negros brasileiros, né? São 3 Jorges. O Jorge Ferreira, o Jorge Ferreira Filho e o Jorge Ferreira Neto. Quem narra essa história é o Neto. Ele começa falando de si, mas depois passa a falar do avô e do pai também. Ele está numa data específica, importante para ele, que é o aniversário, está fazendo 45 anos. As mesmas idades que os outros Jorges da família dele morreram. E isso para ele é um sinal de que, enfim, alguma coisa ia acabar dando ruim para ele naquele período, né? Se ele estava fazendo 45, ele tinha certeza absoluta, me parece, de que ele ia morrer em algum momento daquele ano que estava se iniciando. Isso talvez tenha gerado na cabeça dele um bug lá qualquer, que ele resolveu falar, bom, começa a pensar sobre a vida dele, daí ele vai para do avô e vai para do pai. Essa história de voltar no tempo também tem a ver com a ancestralidade, né? Um homem negro, eu tenho 49 anos, né? Eu conheci o meu pai, o meu avô, mas não o meu bisavô. Ninguém sabe na família quem teria sido o pai do meu avô. Entende isso? Ele muito provavelmente foi um escravizado. Eu não sei. Eu não sei. E isso é muito triste quando toda uma geração, ou seja, pessoas com o meu perfil, homens negros de 50 anos, a gente não consegue voltar muito mais do que 3, 4 gerações. E isso a gente não consegue, se a gente não sabe de onde a gente veio, né, ou não sabe exatamente de onde a gente veio, a gente tem que dar sempre ouvido para os mais velhos, né? Quem veio antes ajuda a compor o que a gente é hoje. Então, um Jorge que dá origem a outro Jorge, isso é porque a questão não está resolvida ainda, né? Enfim, é uma leitura. Esse livro ele se passa em cidades diferentes. Por exemplo, Nova Friburgo. É uma cidade que foi colonizada pelos suíços, né? Friburgo é uma cidade que tem essa alcunha, né? A Suíça brasileira, né? Os cidadãos de lá têm orgulho de ter esse apelido, né? Ou seja, uma origem europeia numa cidade da região serrana do Rio de Janeiro, né? E aí você imagina como é um ex-escravizado, ou seja, um negro, né? Um preto de família humilde nessa sociedade. Como é que é isso? Né? Como é que essa pessoa é encarada? Esse Jorge Ferreira, ele abriu um bar que era um clube, que era um armazém, que era um ponto de encontro. Então, isso porque ele não conseguia entrar nos clubes e nos bares e nos locais da elite da cidade, né? Ele, como negro, ele não tinha acesso a esses locais. Então ele resolveu fazer o espaço dele, um clube para ele, onde haveria música, dança, concurso de poesia, peça de teatro. É uma resistência cultural, porque a partir daquele momento, quando ele abre esse bar, ali não entra branco. Ou seja, ali é um espaço exclusivo para os não brancos de Nova Friburgo. Acho isso simbólico, acho interessante. Um camarada que revoltado com a situação, com a condição que ele enfrentava no dia a dia, as barreiras, as dificuldades, ele, em vez de pegar uma bomba e tacar na casa do prefeito, sei lá, podia, resolve fazer resistência cultural. Ou seja, é uma forma não violenta de protestar. Fala assim, ó, vocês não me deixam ir no seu local, aqui no meu também vocês não vêm. Eu não vou deixar vocês entrarem. Se a gente vai falando de racismo, por exemplo, no país, né, a abolição da escravatura se deu em 1888. Tem pouco tempo isso, né? Historicamente, isso não é tanto tempo assim. Então, veja bem, não é à toa que esses personagens têm o mesmo nome, sabe? Lá no primeiro, ele nasce em 1899. Ou seja, a mãe dele tinha sido escravizada. Ele era a primeira geração da família dela que teria nascido com essa promessa de liberdade plena, sabe? Um cara que é negro, filho de negra, ex-escravizada, liberta. No caso, ela fugiu mesmo, né? Da fazenda onde ela trabalhava. Mas imagino que esse tipo de esperança, esse tipo de promessa de liberdade plena, isso tenha ocupado a mente das pessoas naquele momento, né? Só que essa promessa ela não se cumpriu, infelizmente. Você tem um Jorge, o Ferreira lá, você tem um Jorge que seguiu
dando cabeçada nas questões relacionadas ao racismo, questões de classe também, porque uma coisa está ligada à outra. Na geração seguinte, isso também não se resolveu, e na outra também não. Até hoje a gente vê as questões do racismo estrutural criando problemas para a gente, para os brancos e os não brancos, tá? Todo mundo sofre com isso, né? A batalha antirracista, ela é de todo mundo. Ponto final. Isso também dá chance da gente ver momentos diferentes, né, da história do Brasil. Falamos da questão do abolicionismo, falamos da questão das guerras, das grandes guerras, a gente vai passando por isso. Depois das eleições, a eleição em 89 teve a primeira eleição para presidente, né? A primeira vez que o Lula se candidatou, né, à presidência. E tem o hoje, né? Então a gente consegue fazer um panorama interessante de épocas diferentes do Brasil. Acho que isso, além da história, né, com H, como se diz, H maiúsculo, a gente tem também as histórias do livro, né? Algumas histórias do livro que acabam traçando paralelos. Tem umas pontes aí que me interessam, né? Me interessavam investigar. O livro não tem resposta, né? Não tem respostas para essas questões. Não é um livro de não ficção, não é uma tese, não é um... Enfim, é um romance. E como todo romance, levanta perguntas, traz questões, né? Respostas fica a cargo de cada leitor, de cada pessoa que lê, né?